Você já teve a sensação de que algo aconteceu antes mesmo de acontecer? Como se o seu corpo reconhecesse uma situação futura? Hoje eu gostaria de falar sobre um conceito muito interessante, popularizado por Joe Dispenza, as chamadas lembranças do futuro. Esse tema mistura neurociência, emoção, hábitos mentais e visualização criativa. E independentemente de você acreditar totalmente nisso ou não, existe uma ideia poderosa aqui. O cérebro humano pode começar a mudar antes mesmo da realidade mudar. Imagina uma pessoa que vive repetindo os mesmos pensamentos todos os dias. Minha vida nunca muda, eu sempre fracasso, nada dá certo para mim. Segundo Joe Dispenza, quando pensamos sempre da mesma forma, sentimos sempre as mesmas emoções. E quando sentimos sempre as mesmas emoções, continuamos criando a mesma personalidade e os mesmos resultados. Ou seja, o corpo entra no piloto automático, a mente pensa no passado e o corpo vive preso emocionalmente ao passado. Agora vem a parte mais interessante. Joe Dispenza ensina que é possível começar a criar um novo futuro antes de ele existir fisicamente. Mas como? Através da combinação de pensamento, mas assim, pensamento claro, né? Mais emoção elevada. Ele diz que o cérebro não distingue totalmente uma experiência real de uma experiência emocionalmente intensa e imaginada. Por isso, atletas usam visualização mental. Empresários ensaiam apresentações na cabeça. E pessoas que praticam meditação profunda conseguem alterar estados emocionais apenas imaginando situações. Quando você imagina repetidamente um futuro desejado e sente emoção verdadeira por aquilo, o cérebro começa a criar novas conexões neurais. Em outras palavras, você começa a instalar mentalmente uma nova versão de si mesmo. Mas o conceito de lembranças do futuro vai além da simples visualização. Não é apenas isso. A ideia também seria: você pensa tanto em um futuro possível, sente tanta conexão com aquilo, tanta conexão, digamos assim, emocional com ele, que aquele futuro começa a aparecer uma memória, como se seu corpo dissesse: isso já aconteceu. E aqui existe algo muito poderoso, porque normalmente as pessoas usam o passado para decidir quem são, mas Joe Dispenza propõe o contrário: usar o futuro para redefinir a sua identidade. Por exemplo, uma pessoa quer se tornar confiante, mas hoje ela vive insegura porque lembra de fracassos passados. O que ela faz normalmente? Ela repete mentalmente
as suas derrotas. E o cérebro reforça aquela identidade. Agora, imagine essa mesma pessoa praticando diariamente o contrário. Por exemplo, ela fecha os olhos, imagina claramente a versão dela segura, tranquila, bem-sucedida. Ela imagina conversas, resultados, sensações. Mas o principal, ela sente gratidão antecipada. Ela sente alegria antes do acontecimento existir. Segundo Joe Dispenza, é exatamente essa emoção elevada que envia um novo sinal ao corpo e ao cérebro. E aqui vale uma reflexão muito importante. Talvez o futuro que você deseja não esteja esperando você virar outra pessoa. Talvez ele esteja esperando você parar de repetir emocionalmente o passado. Porque muitas vezes o corpo vira um arquivo de memórias emocionais. Medo, culpa, ansiedade, rejeição. E sem perceber, a pessoa acorda todos os dias sentindo o mesmo estado emocional de ontem. Então, ela cria o mesmo dia de novo. As lembranças do futuro seriam justamente o processo contrário. Criar emoções de um futuro melhor antes dele acontecer. Treinar o cérebro para reconhecer possibilidades novas. Fazer o corpo acreditar em uma nova experiência emocional. E isso não significa ignorar problemas reais ou viver em fantasia. A ideia não é fingir, é preparar internamente a mente e as emoções para oportunidades diferentes. Joe Dispenza também fala muito sobre coerência. Quando pensamento e emoção entram em harmonia. O ser humano sai de um estado de sobrevivência quando isso acontece e entra em um estado mais criativo, menos medo, menos reações automáticas e mais presença. E talvez seja por isso que tantas pessoas relatam mudanças profundas depois de começarem as práticas de meditação, visualização e autoconhecimento. Porque quando você muda internamente, começa a perceber o mundo de forma diferente. E às vezes isso muda completamente as escolhas que a gente faz, não é? Agora, pensa nisso. E se você começasse hoje a alimentar mentalmente o futuro que deseja, em vez do passado que te limita, como seria a sua postura? Como seria a sua energia? Como seriam suas decisões? Que emoções você precisaria sentir agora para se tornar essa versão futura? Talvez essa seja a verdadeira ideia das lembranças do futuro. Não prever o amanhã, mas construir emocionalmente um amanhã diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta. Eu escolho criar um novo futuro. Já me segue o meu canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Gratidão.